Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Nós estamos aqui para ler mais 3 capítulos do livro do Êxodo. Meu coração está muito agradecida estou eu, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Deus, a olhos vistos, tem manifestado o seu reino entre nós. Obrigada, Senhor. Então vamos orar? Pai, muito obrigada, te louvo, te agradeço pelo teu grande amor por nós, as muitas maravilhas, o teu amor derramado sobre muitas formas, a multiforme graça do Senhor sobre nós. Muito obrigada, Deus. Louvado e engrandecido seja o seu nome. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Muito obrigada, Senhor. Continua conosco, dado o teu entendimento, abra, Senhor, as portas da palavra, que nós possamos entendê-la e praticá-la em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, livro do Êxodo, capítulo 16. E tomaram a sua jornada de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, no 15º dia do 2º mês, depois da sua partida da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto a panelas de carne e quando comíamos pão à vontade. Por que nos trouxestes para este deserto para matar toda esta assembleia de fome? Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. E acontecerá que no 6º dia eles prepararão aquilo que trouxerem, e será 2 vezes o que ajuntam diariamente. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã, então vereis a glória do Senhor, porque ele ouve as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós, para que murmureis contra nós? E Moisés disse: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão à vontade. Pois o Senhor ouve as vossas murmurações que murmurais contra ele. E quem somos nós? Vossas murmurações não são contra nós, mas contra o Senhor. E falou Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: aproximai-vos diante do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E aconteceu, quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, que eles olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: à tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis com pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o acampamento, e pela manhã estava o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho subiu, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa pequena e redonda, tão pequena quanto a geada sobre o chão. E quando os filhos de Israel a viram,
Disseram uns aos outros: Isso é maná, porque não sabiam o que era. E Moisés lhes disse: Isto é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor vos ordenou. Ajuntai dele cada homem segundo o seu comer, um homer para cada homem, de acordo com o número de vossas pessoas. Tomai cada homem para aqueles que estão nas suas tendas. E os filhos de Israel assim fizeram, e colheram, alguns mais, outros menos. E quando o mediram com um homer, o que tinha juntado muito não tinha demais, e o que tinha juntado pouco não tinha falta. Ajuntaram cada homem de acordo com o seu comer. E disse Moisés: Que nenhum homem deixe dele até de manhã. Mesmo assim, eles não ouviram a Moisés, mas alguns deles deixaram dele até a manhã seguinte, e criou vermes e cheirava mal. Moisés irou-se com eles, e o colheram todas as manhãs, cada homem conforme o seu comer, e aquecendo o sol, derretia-se. E aconteceu que no sexto dia eles colheram 2 vezes mais pão, 2 hómeres para um homem. E todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: Isto é o que o Senhor disse: Amanhã é o descanso do Shabat, santo ao Senhor. O que quiserdes assar, assai-o, e o que quiserdes cozer, cozei-o, e o que restar, guardai para vós até pela manhã. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem havia verme algum nele. E disse Moisés: Comei isso hoje, pois hoje é o dia do Shabat do Senhor, pois hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas no 7º dia, que é o Shabat, nele não haverá. E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para juntar, e não acharam nada. E disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Vede, pois, o Senhor vos deu o Shabat, por isso ele vos dá no 6º dia o pão para 2 dias. Permanecei cada homem no seu lugar, que nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia. Assim o povo descansou no 7º dia. E a casa de Israel chamou o nome disso maná, e era como semente de coentro, branco, e o seu gosto era como coscorões feitos com mel. E Moisés disse: Isto é o que o Senhor ordenou. Enche um homer dele e guarda-o para as vossas gerações, para que vejam o pão com o qual eu vos alimentei no deserto, quando vos tirei da terra do Egito. E Moisés disse a Arão: Toma um vaso e coloca um homer de maná nele e guarda-o diante do Senhor, para ser guardado para as vossas gerações. Assim como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até que chegaram a uma terra habitada. Eles comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Ora, um homer é a 10ª parte de um efa. Êxodo capítulo 17. E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia água para o povo beber. Por isso o povo contendeu com Moisés e disse:
dai-nos água para bebermos. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? E o povo estava sedento por água. E o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos trouxeste do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: O que farei com este povo? Estão quase prontos para me apedrejar. E disse o Senhor a Moisés: Vai adiante do povo e toma contigo os anciãos de Israel e o teu cajado com o qual feriste o rio. Toma na tua mão e vai. Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciãos de Israel. E chamou o nome do lugar Massá e Meribá, porque contenderam os filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor entre nós ou não? E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim, e Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Hur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado, e suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio de espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou seu nome Jeová Nissi, porque disse: Porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Êxodo capítulo 18. Quando Jetro, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu tudo que Deus havia feito a Moisés e a Israel, seu povo, e que o Senhor havia tirado Israel do Egito, então Jetro, sogro de Moisés, tomou Zípora, esposa de Moisés, depois que ele a enviara de volta, e seus 2 filhos, dos quais o nome de um era Gerson, porque ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. E o nome do outro era Eliezer, porque o Deus de meu pai, disse ele, foi minha ajuda e me libertou da espada de Faraó. E Jetro, sogro de Moisés, veio com seus filhos e sua esposa a Moisés no deserto, onde ele acampava junto ao monte de Deus. E disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti com tua esposa e os seus 2 filhos com ela. E Moisés saiu ao encontro de seu sogro e inclinou-se e o beijou. E perguntaram-se pelo seu bem-estar e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro tudo que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por causa de Israel, e toda a aflição que os acometera no caminho,
e como o Senhor os livrara. E Jetro se alegrou por toda a bondade que o Senhor havia feito a Israel, a quem havia libertado da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou o povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Naquilo em que se ensoberbeceram, ele prevaleceu contra eles. E Jetro, sogro de Moisés, tomou uma oferta queimada e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comer pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao amanhecer, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. E quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, disse: O que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo fica em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? E disse Moisés a seu sogro: Porque o povo vem a mim para perguntar a Deus. Quando eles têm uma questão, vêm a mim e eu julgo entre um e outro e os faço saber os estatutos de Deus e suas leis. E o sogro de Moisés lhe disse: O que estás fazendo não é bom. Certamente desfalecerás tu e este povo que está contigo, porque isto é muito pesado para ti. Não és capaz de realizar isto sozinho. Ouve a minha voz, dar-te-ei conselho, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, para que leves as causas a Deus. E tu lhes ensinarás as ordens e leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar, e a obra que devem realizar. Além disso, tu proverás de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens da verdade, que aborrecem a avareza, e os colocarás sobre eles, para serem governantes de 1000 e governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. E será que toda causa grave eles trarão a ti, mas toda causa pequena eles julgarão. Assim será mais fácil para ti, e eles carregarão a carga contigo. Se fizeres isto, e Deus te ordenar assim, então serás capaz de suportar, e todo este povo também voltará a seu lugar em paz. Então Moisés ouviu a voz do seu sogro e fez tudo o que ele dissera. E Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os fez por cabeças sobre o povo, governantes de 1000, governantes de 100, governantes de 50 e governantes de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. As causas graves traziam a Moisés, mas toda a causa pequena julgavam eles mesmos. E Moisés deixou seu sogro partir, e ele seguiu o caminho para a sua própria terra. Amém? Bom, terminamos mais 3 capítulos do livro de Êxodo. Deus abençoe sua vida, excelente leitura, que seja muito proveitosa. Amém? Deus abençoe. Fiquem na paz, até o próximo vídeo.